Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui nós temos um texto lindo e maravilhoso que fala do Salvador, a semente da mulher. Este mundo que nós vivemos, um mundo caído de trevas, desde quando nossos pais no Éden caíram, pecaram, ele nunca mais foi o mesmo. Mas o Senhor Deus, pela sua misericórdia e graça, prometeu para aquela primeira família que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. E isso, de fato, foi motivo de esperança e de alegria para os nossos pais. E os patriarcas que vieram depois, Enoque, Matusalém, Cainã e muitos outros, Abraão, os olhos deles estavam postos na semente da mulher. O próprio Cristo disse no Novo Testamento para os judeus que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Muitos profetas se alegravam, eles esperavam na vinda da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo. E lá na cruz, no Calvário, a semente da mulher, Cristo, Salvador, esmagou a cabeça da serpente. O diabo perdeu o seu triunfo sobre os homens ali na cruz. O diabo perdeu o seu poder sobre aqueles eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo. O próprio Mestre falou em João 12 que quando ele fosse levantado da terra, todos seriam atraídos a ele. E o autor da carta aos Hebreus nos convida a olhar para o Salvador, para Jesus. Eu digo a você, amigo que está ouvindo e vendo esse vídeo, e olhe agora para Jesus Cristo. Contemple agora pela fé, porque você não pode contemplar Cristo sem a fé, você não vai ver. Você só vai contemplar a beleza, a glória de Cristo pela fé, que o Cristo é o autor dessa fé e o consumador dessa fé. Essa fé, uma vez dada pelos santos, é mediante a pregação da palavra que vem esta fé. Agora mesmo ele pode dar esta fé para você contemplar Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, que ele suportou a cruz. Ele sofreu a ira de Deus, atravessou um terrível inferno para que nós viéssemos a pertencer a ele. E foi pelo derramamento de sangue que fomos resgatados do poder, da culpa, do pecado e posteriormente da presença do pecado. O texto sagrado diz que ele assentou-se à destra do trono de Deus. Ele triunfou. Ele veio aqui neste mundo em renúncia total para que nós pudéssemos ser dele. Ele com a sua própria vida, Deus desceu aqui em forma de carne, a nossa semelhança, sem pecado, para que nós viéssemos a ser salvos. Paulo diz em Gálatas 4:4, que vindo a plenitude do tempo, o Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A lei nos condenava, a lei não havia nem sequer uma esperança, uma saída de escape. Só em Cristo. Ele estava lá no labirinto sem saída, juntamente conosco, e ele cumpriu ativamente toda a justiça, todos os requisitos. Ele guardou toda a lei, todos os mandamentos, e na cruz, ele passivamente lá, ele obedeceu, ele foi obediente até a morte de cruz. Cristo é a nossa justiça, ele é o nosso Salvador. E não é as minhas obras, não é as minhas justiças, o que eu faço, que vai me levar a pertencer a Deus e ser contemplado por Deus. Mas sim as obras meritórias de Cristo vividas aqui na terra. Então, olhe para Jesus. Veja, ele morreu em nosso lugar. E os nossos pecados, o pior nosso, foi imputado nele. E o melhor dele foi imputado em nós, quando olhamos para ele pela fé. A vontade de Deus é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna. É impossível alguém que tenha fé e não seja salvo. Ele promete na sua palavra, aquele que vê o Filho, porque essa é a vontade de Deus, aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna.
Porém, aquele que vê o Filho e não crê nele está perdido e continuará perdido para sempre. Quando o ladrão da cruz olhou para Jesus e disse: que mal este fez? Nós merecemos, estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram a essa condição. Mas este que mal fez? Ele viu a inocência de Cristo. O centurião, quando o mestre entregou seu espírito ao Pai, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É pela fé que iremos contemplar essa formosura, essa beleza de Cristo. E eu digo para você, amigo, se você viver sua vida sem contemplar e sem ver Cristo, o Senhor, e perceber nele a sua esperança, a sua alegria, e não ver nele as coisas belas que há em Cristo, você vai passar a eternidade sem Ele. E é aqui nessa vida, nesse mundo, que nós poderemos contemplar Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Isaías, quando viu o Senhor Jesus, ele contemplou a si próprio, se viu como um pecador e ele diz: eu vou morrer, eu vou perecer. Ele sabia, a consciência dele foi tomada de convicção que ele iria perecer, porque ele contemplou o Rei do Universo. Mas Deus, pela sua misericórdia, providenciou o arrependimento, a graça, o perdão, e ele foi salvo. E diz João 12:41, Isaías viu o Senhor da glória e falou dele. Nenhuma pessoa que viu a Cristo continuou sendo a mesma pessoa que era. Elas mudam. Se você quer mudar e se você quer viver para sempre, olhe para Jesus pela fé e você vai contemplar a sua vitória, o seu triunfo. É em Jesus Cristo. Obrigado.